Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura do livro de Lucas, né? Fazer a leitura agora do capítulo 8, vamos lá? Se você ainda não fez a leitura dos capítulos anteriores, leia com a gente aqui esse, mas depois você volta lá para poder fazer a leitura dos outros, tá bom? Vamos lá então? Para a gente aproveitar bem. Capítulo 8, Evangelho de Lucas. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana, e muitas outras que contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Aqui a gente vê a utilização do dinheiro. Olha também, né, sobre a questão do uso do dinheiro, sobre a questão da doação, da contribuição. Aqui a gente está vendo que essas mulheres, elas contribuíam com os próprios recursos delas, né, para poder contribuir com o sustento de Jesus e dos discípulos. Versículo 4. A parábola do semeador. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziam uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Esse é o versículo 10, né? Vou fazer a leitura do comentário do versículo 10, tá? Tá falando assim, ó, os segredos, literalmente os mistérios, né, do reino de Deus. O que antes estava oculto sobre o reino de Deus, agora foi revelado por meio das palavras e ações de Jesus. Quando olharem, não entendam. Tá um destaque aqui, né, sobre essa palavra. Essa citação é de Isaías 6, versículo 9. Uma passagem usada repetidamente no Novo Testamento para explicar a rejeição de Israel às boas novas. Aí vem algumas referências bíblicas que pede para ver também, que é Mateus 13, versículo 14 ao 15, Marcos 4, versículo 14, João 12, versículo 40 e Atos 28, do versículo 26 e 27. Em seu contexto original, a passagem se refere à certeza do julgamento de Deus contra Israel pelas mãos dos assírios. O pecado e a rebeldia haviam levado Israel a um ponto sem retorno, de modo que, em preparação para o juízo, Deus cegou o povo. Os que rejeitaram a mensagem de Jesus estavam cegos para a verdade. Algumas passagens, né? A gente não, por exemplo, se você não tiver lido ainda Isaías, por exemplo, você não vai, né, se recordar. Mesmo que você tenha lido, você pode correr o risco de não recordar. Mas é por isso que a gente precisa fazer a leitura e aos poucos você vai tendo intimidade com as escrituras, tá bom? Mesmo que você não entenda, vale a pena você continuar lendo e depois, quando você retomar todas as leituras, você vai ter um parâmetro geral e aí depois você começa a se aprofundando de forma progressiva, tá bom? Versículo 11, vamos continuar nossa leitura.
Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria, uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem e a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Necessário paciência. A parábola agora da lâmpada, versículo 16. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha e escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois aos que têm, mais lhes será dado, mais do que não têm, até o que pensa ter lhes será tomado. Agora vamos para o versículo 19, que fala sobre a verdadeira família de Jesus. Lembrando, gente, fazer um comentário aqui. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura e eu preciso evitar fazer comentários, porém, algumas vezes eu vou fazer comentários, tá? Mas o objetivo dessa primeira leitura é que a gente crie o hábito da leitura e a gente também perceba o parâmetro geral. A gente crie relacionamento com as escrituras e depois a gente vai se aprofundando mais, tá bom? Esse é o principal objetivo da nossa leitura, tá? Certo? Versículo 19. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ouvem a palavra de Deus e as praticam. Fala de Jesus. Jesus acalma a tempestade, versículo 22. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar? Aliás, uma afirmativa, tá, gente? Eu estou lendo aqui com um ponto de interrogação, mas não é uma pergunta, é uma afirmativa. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Admirados e temerosos, os discípulos. Quem fez essa pergunta foram os discípulos. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Agora a gente vai ler a partir do versículo 26. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que veio me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes
e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Olha o que um corpo possuído sofre, né? Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Uma possessão, quando há uma libertação, é uma cura. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Jesus cura em resposta à fé. Agora a gente vai ler o versículo 40. Jesus cura em resposta à fé. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então o homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte. Jesus o acompanhou cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse... Desculpa, gente, às vezes a gente tem que rir de algumas coisas, né? Eu fiquei imaginando aqui Pedro falando com Jesus e disse: Mestre, você está surtado? Olha a quantidade de gente. Ai, essa pergunta não faz sentido. Mas sabe o que isso me fez lembrar? Me fez lembrar que muitas das vezes... eu, quando faço uma pergunta, ela parece muito lógica na maioria do senso comum. Na maioria das pessoas do senso comum. E aí, a minha verdadeira intenção na pergunta é outra, a pessoa não tem nem noção. Mas, enfim, vamos continuar nossa leitura. No versículo 46. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Todos a ouviram explicar. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Filha, sua fé a curou. Olha que interessante, que aqui Jesus não tinha liberado, ela recebeu a cura antes de qualquer liberação de palavra, de qualquer coisa, não houve nenhuma ação, apenas ela creu.
E ela, quando creu, automaticamente... Deixa eu ver se essa expressão automática... Não tem essa expressão, até por causa do tempo, da época, né, da escrita. Não era um vocábulo, né, comum. Mas aqui diz que no mesmo instante, de forma instantânea, né? De forma instantânea ela recebeu a cura por conta da fé dela. A fé dela fez com que se movesse algo dentro de Jesus e ela recebesse a cura. Porque Jesus cura em resposta à fé, mas foi ele que curou, né? Antes mesmo de receber a palavra, ela foi curada com a atitude dela de fé, uma fé extraordinária. Enquanto Jesus, versículo 49, vamos dar sequência. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou o mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, sua filha morreu. A quem disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em alta voz, menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Eu falei que eu não ia comentar, mas às vezes a gente comenta, né? Eu vou comentar, fazer um breve comentário. Na época de Jesus, essa frase aqui, e a multidão e as pessoas, riu dele. Aqui a gente acabou de ler, né, que quando Jesus falou que ela estava dormindo, a multidão, versículo 53, a multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Eu fico pensando, né, se Jesus estivesse aqui, né, se a gente sabe, ou ele estivesse aqui ou a gente estivesse naquela época, as pessoas continuariam rindo. Porque esse mesmo que Jesus aqui, esse Cristo, ele ressuscitou, né? E ele está vivo, com promessa de retornar. E a gente, muitas das vezes, eu falo a humanidade, as pessoas, né? Não creem na palavra de Jesus, na palavra de Deus, porque ele é Deus, né? Não creem. E ri, acha banal, banaliza. Então acontece, as pessoas aguardam coisas miraculosas no sentido do extraordinário, do sobrenatural. Mas você vê que os milagres e as curas, o poder de Jesus estava sendo liberado no ordinário, né? Era tudo liberado no ordinário, embora o mover já tivesse acontecido no extraordinário. Porque se a gente observar, a mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela se moveu no sobrenatural, porque ela primeiro precisou ter uma fé, para depois ela ver o que aconteceu. Ela precisou primeiro pensar e imaginar aquilo e crer, né, convictamente que aquilo ia acontecer, e ela creu no Filho de Deus, né? E o mesmo aconteceu com a palavra que Jesus deu para Jairo. Ele continuou seguindo o que Jesus estava dizendo, mas já pensou se ele desse a palavra à pessoa que chegou para ele e deu a última palavra? Não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Você já pensou se ele aceitasse essa última palavra? Mas aqui no caso, ele não ouviu essa palavra por hoje. Primeiro ele se moveu também no extraordinário. Ele falou, eu sei a quem eu devo recorrer, eu sei em quem eu devo crer. Jesus disse para ele, né? Apenas não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Assim, a fé é algo que é pequeno,
né? Que se você tiver pequena, ela já traz um grande efeito. A fé é algo que não é fácil ter, mas se você tiver, você realmente vai fazer, você vai liberar milagres na sua vida. Tá? Aqui a gente concluiu o capítulo 8 e a nossa próxima leitura te aguarda no capítulo 9.